Existe uma mentira que seus pais acreditaram, que seus professores repetiram, que a sociedade gravou na sua mente desde que você era criança. E essa mentira tem um nome. Ela se chama trabalhe duro, ganhe seu dinheiro e um dia você será rico. Soa familiar? Claro que sim. Porque você ouviu isso a vida toda. Acorde cedo, trabalhe mais, seja dedicado, seja disciplinado, não falte, não reclame. E no final, você será recompensado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta simples, uma pergunta que vai incomodar. Quantas pessoas você conhece que trabalham há 10, 20, 30 anos e ainda vivem de salário em salário? Quantas pessoas você conhece que acordam cedo todo dia, que não faltam um único dia ao trabalho, que fazem hora extra sempre que pedem, e ainda assim no fim do mês mal sobra alguma coisa? Muitas, não é? Talvez você mesmo seja uma dessas pessoas, e não é porque você não trabalhou o suficiente. Não é porque você não foi dedicado o suficiente, é porque ninguém te contou a verdade sobre como o dinheiro funciona de verdade. Existe uma diferença enorme entre trabalhar muito e construir riqueza, e essa diferença não está no esforço. Está na direção do esforço, está no que você faz com o que você ganha, está em como você pensa sobre dinheiro, sobre tempo e sobre liberdade. Robert Kiyosaki cresceu com 2 pais, não no sentido literal da palavra, mas 2 homens que exerceram o papel de pai em sua vida e que tinham visões completamente opostas sobre o dinheiro. Um era seu pai biológico, um homem brilhante, formado, dedicado, que passou a vida toda trabalhando para o governo do Havaí. Um homem honesto, que acreditava profundamente no valor da educação, da estabilidade, do esforço. Esse homem tinha um bom emprego, tinha segurança, tinha respeito, mas ao longo de toda a sua vida, nunca conseguiu sair da armadilha do salário. Sempre gastava tudo o que ganhava. Sempre dependia do próximo contra-cheque. E quando chegou à aposentadoria, descobriu que a pensão que tanto esperava não era suficiente para viver com conforto. O outro pai era o pai do seu melhor amigo Mike, um homem que nunca terminou o ensino médio, mas que entendia algo que pouquíssimas pessoas entendem: como o dinheiro funciona de verdade. Esse segundo homem construiu um império. Não herdou nada. Começou do zero, com pouco estudo, pouco recurso, mas com uma mentalidade completamente diferente sobre o dinheiro e sobre a vida. E a lição mais importante que o pai rico ensinou a Kiyosaki não foi sobre investimento, não foi sobre imóveis, não foi sobre ações. Foi algo muito mais fundamental. Algo que parece simples quando você ouve pela primeira vez, mas que leva anos para realmente entender na prática. A lição era esta: os pobres trabalham por dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. Hoje, nessa narração, vamos mergulhar fundo nessa ideia. Vamos entender por que trabalhar por dinheiro é uma armadilha. Por que a escola nunca nos ensinou isso? Por que a maioria das pessoas passa a vida inteira correndo numa roda que nunca para? E o que os ricos fazem diferente? Não em termos de sorte, não em termos de herança, mas em termos de mentalidade. Deixa essa narração tocar enquanto você descansa. Deixa as palavras entrarem, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você vê o dinheiro para sempre. Kiyosaki começa sua história mais importante com uma cena simples. Ele tinha 9 anos de idade e queria ganhar dinheiro. Não por necessidade, mas por aquela vontade genuína que toda criança tem de ter seu próprio dinheiro, de comprar suas próprias coisas, de sentir que pertence ao mundo dos adultos que tem poder de escolha. E ele foi até o pai do seu amigo Mike, o homem que ele viria a chamar de pai rico, e pediu uma oportunidade. O pai rico deu. Mas não do jeito que Kiyosaki esperava. Ele colocou os 2 meninos para trabalhar numa de suas lojas, organizando prateleiras, limpando o chão, fazendo as tarefas mais simples e repetitivas que existiam. E o salário? 10 centavos por hora. Semanas se passaram. Kiyosaki ficou frustrado, com raiva. Sentiu que estava sendo explorado. E um dia, ele foi até o pai rico e disse que queria mais dinheiro, que merecia mais,
que estava trabalhando duro e não estava sendo valorizado. E o pai rico olhou para ele e disse algo que ele nunca esqueceu. Ele disse: "Bem-vindo à vida real. A maioria das pessoas sente exatamente o que você está sentindo agora. E essa é a razão pela qual a maioria das pessoas vai continuar pobre." Kiyosaki ficou confuso. Que lição era essa? O pai rico então explicou. Ele disse que existem duas emoções que controlam a vida financeira da maioria das pessoas. Duas emoções que as mantêm presas. Duas emoções que trabalham juntas como uma prisão invisível. O medo e o desejo. O medo de não ter dinheiro faz as pessoas trabalharem. Faz elas acordarem cedo quando não querem. Faz elas aguentarem chefes que não respeitam. Faz elas ficarem em empregos que odeiam por anos, às vezes por décadas. Faz elas sorrirem quando não querem sorrir. Faz elas calarem quando deveriam falar. Faz elas aceitarem condições que diminuem sua dignidade. Tudo por medo. Medo de perder o emprego. Medo de não pagar as contas. Medo de decepcionar a família. Medo do que acontece se o dinheiro acabar. E esse medo é real, é poderoso. E ele funciona como um chicote invisível que faz a maioria das pessoas trabalharem a vida toda sem questionar. E quando finalmente recebem seu salário, o desejo entra em cena. O desejo de ter conforto. O desejo de ter prazer. O desejo de recompensar o esforço. Então elas gastam, compram o que sempre quiseram. Pagam as contas que se acumularam, se permitem um prazer aqui, uma compra ali, o celular novo, o tênis que tanto queriam, o jantar especial, a viagem que adiaram por meses. E existe culpa nisso? Nenhuma. Porque a pessoa trabalhou duro. Ela merece. Mas quando o dinheiro acaba, o medo volta e o ciclo recomeça. Isso tem um nome. Kiyosaki chama de corrida dos ratos. Você trabalha, recebe, gasta, fica com medo, trabalha mais, recebe mais, gasta mais. E nunca, em momento algum desse ciclo, você está construindo algo. Você está apenas sobrevivendo, rodando, correndo, mas sem sair do lugar. A grande maioria das pessoas passa a vida inteira nesse ciclo. Não porque são preguiçosas, não porque são burras, não porque não se esforçaram, mas porque nunca pararam para questionar o ciclo em si, porque nunca ninguém as ensinou que existia uma saída, porque a sociedade inteira, a escola, a família, a televisão, a propaganda, reforça esse ciclo como se fosse a única opção. Estude, consiga um emprego, pague suas contas, economize um pouco, aposente-se. Essa é a fórmula que nos ensinaram. E essa fórmula funciona para uma coisa: manter o sistema funcionando. Ela não foi desenhada para te tornar livre. O pai rico disse ao jovem Kiyosaki algo muito importante naquele dia. Ele disse: a maior parte das pessoas nunca para pensar. Elas apenas reagem. O medo chega. Elas trabalham. O desejo chega. Elas gastam. E essa reação automática é o que as mantém presas para sempre. Pensar é o que diferencia quem fica rico de quem fica pobre. Não trabalhar mais. Não ganhar mais. Pensar diferente. E a primeira coisa que você precisa pensar diferente é a forma como você vê o seu próprio trabalho. A maioria das pessoas vê o trabalho como a fonte de riqueza. Como se trabalhar mais significasse ficar mais rico. Mas esse pensamento é o problema. Imagine que você tem um balde com um buraco no fundo. Você vai até o rio, enche o balde, carrega de volta para casa, mas quando chega, metade da água já vazou. O que você faz? A maioria das pessoas carrega mais água. Vai mais vezes ao rio, acorda mais cedo, dorme mais tarde, trabalha nos finais de semana, mas o balde ainda tem o buraco, e toda aquela água continua vazando. O rico não vai mais vezes ao rio, o rico para. O rico olha para o balde, o rico conserta o buraco. E depois encontra uma maneira de o balde carregar a água sem ele precisar estar lá. Essa é a diferença fundamental. E ela começa não com uma ação. Começa com uma percepção.
A percepção de que você está preso num ciclo que foi projetado para te manter preso, e de que existe outra forma de viver. Kiyosaki faz uma afirmação que choca muita gente quando ouvem pela primeira vez. Ele diz que a escola não nos prepara para a vida financeira, que o sistema educacional, por melhor que seja, em tantas outras coisas, falha completamente em ensinar às pessoas como o dinheiro funciona. E não é por acidente. O sistema educacional moderno foi criado no século XIX, durante a Revolução Industrial. Naquela época, as fábricas precisavam de trabalhadores. Precisavam de pessoas que chegassem no horário, que seguissem instruções, que fossem confiáveis dentro de uma estrutura criada por outros. E o sistema educacional foi desenhado exatamente para isso, para criar bons funcionários. Pessoas que chegam no horário, que fazem o que é pedido, que respeitam hierarquia, que são confiáveis, que são produtivas dentro de uma estrutura que alguém mais criou. Isso não é uma crítica às escolas ou aos professores, é uma observação sobre o propósito original do sistema. E o problema é que esse sistema sobreviveu à era que o gerou, mas não atualizou seu conteúdo central. Ainda hoje, uma criança passa 12, 15, 20 anos estudando. Aprende história, geografia, literatura, química, física, biologia. Aprende a fazer raiz quadrada. Aprende a conjugar verbos em idiomas estrangeiros. Aprende as datas das guerras napoleônicas. E não aprende nada sobre como funciona um balanço patrimonial. Nada sobre o que é um ativo. Nada sobre o que é um passivo. Nada sobre fluxo de caixa. Nada sobre como o dinheiro se multiplica. Nada sobre juros compostos. Nada sobre investimentos. Nada sobre como criar uma fonte de renda passiva. A escola prepara as pessoas para trabalhar para outros, não para construir riqueza própria.